corajosos! Vamos para mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu quero falar com você sobre a história de José. O que a gente pode aprender com a história de José, hein? Fica nesse vídeo pra gente aprender mais com o homem que de escravo se tornou governador. Continua aí! Eu quero contar aqui pra vocês algumas lições que eu refleti, que me fizeram refletir sobre a história de José. Como que ele saiu de escravo a governador. E olha só a situação toda que ele viveu, né? Lá com os irmãos dele sendo vendidos. E o primeiro aprendizado que eu tive nessa história é: quando Deus te dá uma missão, aquilo que tenta te parar, na verdade, te acelera. Isso a gente já pode ver no início ali da história de José, né? Quando ele teve um sonho e foi contar esse sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos já começaram a olhar para ele com os olhos diferentes, com um sentimento de inveja, com ciúmes. E aí eles conspiraram contra José. E o que aconteceu? Eles queriam matar José, mas um dos irmãos não permitiu que isso acontecesse. E eles escolheram então vender José, entregar José como escravo para o Egito. E foi isso que aconteceu. Os irmãos entregaram José como escravo, venderam José. E aí, a vida de José aconteceu de verdade. Por quê? Porque quem tenta te parar quando você está seguindo o propósito de Deus, quando você está seguindo o chamado de Deus, aquilo que tenta te parar, na verdade, acelera o propósito. Então, José passou por muitas coisas ruins ali, né? Nessa fase dos irmãos terem vendido ele e tudo mais. Imagina só o sentimento de José vivendo tudo isso, né? Vendo que os irmãos eram capazes de tudo isso e ainda assim ele se manteve firme, de cabeça erguida e focado. Então, quando os irmãos dele tentaram parar ele para que ele não vivesse tudo isso que ele estava sonhando por ciúmes, na verdade, só acelerou o chamado de José. E o que eu quero dizer para você? Se você está seguindo no caminho de Deus, se você está seguindo no propósito de Deus, em obediência a Deus, se Deus te entregou um sonho, você carrega ele dentro do seu coração e algumas coisas aconteceram que parece que para tentar te atrapalhar, calma. Aquilo que tenta te atrapalhar quando você está na presença de Deus vai te ajudar a chegar lá, a chegar onde Deus quer que você chegue, tá bom? Então tranquiliza aí seu coração, a sua mente. E essa foi uma das lições que a gente consegue aprender ali, lendo na história de José e logo no início. Então, vamos para a segunda lição, o segundo aprendizado que a gente recebe. José usou os seus dons. Use os seus dons aonde você estiver. José usou os seus dons quando ele estava no reino, quando ele estava na prisão, quando ele foi governador. José usou o seu dom em todos os lugares, independente do lugar que ele estava. José sabia quem ele era, José sabia o que ele carregava e por isso ele usava os dons que ele tinha, independente do lugar. Se alguém está precisando de você e você carrega algo que Deus te entregou, não desperdice a oportunidade. Use os seus dons aonde você estiver. O terceiro aprendizado que a gente entende ali na história de José é: não se distraia. O inimigo vai tentar lançar algumas tentações para você, para te tirar do alvo, só que não olha para o lado. Não caia na tentação, fuja dela, não se distraia. José fugiu da tentação, ele foi honesto e mesmo assim deu ruinzinho para ele, né? Mas na verdade não, estava dando tudo certo. Às vezes a gente não entende quando as coisas estão ali acontecendo, parece que está tudo bagunçado, parece que é injusto. Só que José não focou na injustiça. Ele focou em ser quem ele era e entregar o que ele carregava. Então, foque em ser quem você nasceu para ser quem Deus te criou e entregue o que Deus te entregou, sem se distrair, porque quando a gente está no caminho do propósito, quando a gente está no caminho do nosso milagre, muitas coisas vão tentar te distrair, vão tentar nos distrair. E uma delas existe proposta disfarçada de propósito. Eu sempre falo isso no meu Instagram e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, fuja das tentações, não se distraia e cuidado com propostas disfarçadas de propósito na sua vida. Não caia.
O caminho de Deus, ele não tem atalhos. O caminho do inimigo, sim. O caminho de Deus, ele é perfeito. Ele faz tudo acontecer. Não só na sua vida, mas na vida de quem está ao seu redor. Tudo acontece. E propostas têm atalhos. Então não caia em atalhos. Não caia em propostas que vão brilhar os seus olhos no momento, só que vão te tirar do foco final, do alvo final. Então não se distraia. Essa é a terceira lição que a gente pode aprender com a história de José. E a quarta lição que a gente pode aprender na história de José é: não guarde rancor, porque o perdão libera portas. Cuidado, não guarde rancor com ninguém. Independente da pessoa, independente do que fizeram com você, Deus está te vendo, Deus sabe de todas as situações. Você, para de ficar provando as coisas para os outros. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não está aqui para agradar alguém. O único que você tem que agradar é Deus. Esteja debaixo da palavra dele, esteja debaixo da obediência dele. Faça o que ele está te mandando, que ele vai cuidar de tudo. José, ele não guardou rancor. Ele fez o que devia ser feito, por isso que ele foi usado por Deus. Por isso que desde o início ele foi um instrumento de Deus na vida da sua família. Porque José teve que viver como escravo, se tornar o governador e aí sim poder salvar a sua família, os seus pais. E olha só, quem machucou ele um dia? Os seus irmãos. Então, aquilo que te machucou um dia, você vai ser chamado para curar. Não tenha rancor de ninguém. Não aflore o seu lado humano. Tenha o seu espiritual forte. E isso vai te ajudar muito. Fortaleça o seu espiritual para que você consiga discernir o que é da carne e o que é do espírito. Vai ficar muito mais fácil para você entender quando o Espírito Santo está falando ao seu coração. Então, a gente tem que liberar perdão, porque quando a gente não libera perdão, algo fica nos prendendo, algo nos impede de avançar. E José tinha um coração que tinha liberado perdão. José chorou na frente dos seus irmãos. Claro que com certeza ele podia ter ficado triste naquela situação. Quem não ficaria, né? Tendo seus irmãos, pessoas que você ama, te vendendo. Mas tudo não passava de um propósito de Deus. Tudo fazia parte do plano de Deus, do plano perfeito de Deus. E olha só, José trouxe os seus irmãos para morar com ele e o seu pai também. E o melhor de tudo, numa vida muito melhor do que a que eles tinham antes. Então, não duvide do plano de Deus, o plano de Deus é perfeito. E muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. Só que quando a gente abre o manual da vida, todas as situações de nossas vidas está aqui dentro. E tá aqui o manual. Como que você vai sair disso, o que você precisa aprender com isso e para onde você vai ter que ir. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que você está vivendo hoje, é no manual da vida que você vai ter que ver. É na Bíblia. Olha só quantos ensinamentos. Claro que tem muito mais. Esse foi só alguns, para eu não estender muito o vídeo. Esse foi só algum dos ensinamentos que José entende. E foi só para você ficar aí com a pulguinha atrás da orelha, para você correr aqui na palavra e ler a história de José, porque tem muita coisa. E Deus vai falar com a gente de formas diferentes. Comigo ele falou dessa forma. E eu ainda tô lendo a história de José, não terminei. Claro que vai vir muitos ensinamentos ainda, mas eu quero aí te aconselhar a ler a palavra de Deus. Leia a história de José, porque é uma história muito tremenda, é uma história que nos ensina muito. E às vezes a gente fica remoendo coisas do passado, a gente não libera perdão, a gente fica carregando pessoas quando a gente já deveria ter deixado elas viverem a vida delas. Tem pessoas que não são para sempre na nossa vida, são passageiras. Existem amizades que a gente, lá de trás, que às vezes causou algum mal pra gente, a gente tá carregando ela ainda. Só que são pessoas que vieram, nos ensinaram e foram embora. E é assim que tem que ser, a gente tem que ser amadurecido para entender todas as situações da nossa vida. Que as coisas vêm, as coisas vão, mas o propósito a gente vai ter que ir caminhando na direção dele. E muito cuidado, quando você não libera perdão, muros são criados na sua vida. E olha só, em vez de a outra pessoa não estar vivendo, é você quem está preso nessa falta de perdão. Então escolha perdoar por você e pelo outro, porque assim a sua vida vai conseguir seguir em frente. Não carregue pessoas, carregue a missão, uma única missão: cumprir o propósito de Deus na sua vida, agradar o coração de Deus.
esses foram os 4 aprendizados que a gente recebeu da história de José. Se você quer voltar ao vídeo, volta já, vem com uma caneta, vem com uma folha e anota os seus aprendizados, anota os insights que forem vindo. Leia a palavra, vai acompanhando na palavra, porque não tem nada mais lindo do que a gente ler de verdade a palavra e poder entender. E tudo isso que José passou só acelerou o propósito dele e ele saiu de escravo a governador. Hoje você pode estar sendo escravo, mas amanhã, se você aprender todas essas lições que o livro de José nos ensina, você vai sair como governador. Creia nessa palavra. E eu quero orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos, mas se não puder, me ouça. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, gravando mais esse conteúdo, porque essa pessoa que está me ouvindo, ela precisava estar aqui agora e o Senhor já sabia que ela ia clicar nesse vídeo, Pai. Pai, abençoa a vida dela, abençoa a vida da família dela, Pai. Abençoa esse homem, Pai, que ele não sabe o que está acontecendo na vida dele, que situações se levantaram contra ele de uma hora para outra, que ele não está entendendo nada, mas que ele possa ter a convicção que é para acelerar o chamado dele, o propósito dele. Pois tudo que o Senhor faz é perfeito na nossa vida, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas agora, Pai, que estão me ouvindo, que estão me vendo, Pai. Que elas possam carregar um aprendizado muito grande e uma sede muito grande de ler a Tua Palavra, Pai. E ganhar mais da Tua sabedoria, Pai. Porque não tem nada melhor do que a gente entender o manual da vida através do Criador, que nos criou e que nos amou. Porque a gente é a imagem e semelhança do Senhor. Pai, abençoa cada um de nós. E é isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Muito obrigada por tudo. Coloque esse aprendizado em nossos corações para que a gente possa realmente colocar em prática e não só ouvir de um ouvido e sair do outro. Que a gente consiga realmente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então um beijo. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque você é instrumento de Deus na vida das pessoas e elas precisam de você. Você não está aqui à toa, não. Você está aqui porque você foi chamado, você é escolhido. Então, envie esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam entender as situações da vida dela e Deus possa falar o coração delas, assim como falou comigo e assim como falou com você também. E me segue lá no Instagram, ó, tem bastante conteúdo lá que vai te edificar todos os dias. E tá aqui, ó, tá aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Corajosos do Reino.